Olá pessoal, tudo bem? Bem, esse é o vídeo 2 falando sobre o Barroco, tá? É interessante que você, antes de assistir esse vídeo, dê uma olhada rapidamente lá no Barroco parte 1, que eu falo sobre teoria, sobre alguns conceitos, sobre alguma contextualização histórica. Então vamos lá, Barroco parte 2, vamos falar sobre autores agora, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, nós temos dois autores que são os autores principais, tá, dessa literatura barroca, que a gente pensa como a primeira literatura brasileira, essencialmente dita, porque você tem aí um autor brasileiro escrevendo. A gente tem o quinhentismo antes disso, mas o quinhentismo você não tinha brasileiro escrevendo, eram apenas os portugueses, né? O principal autor do barroco é um cara chamado Gregório de Matos, tá? Então, se você ouviu falar em Gregório de Matos em alguma prova, em alguma questão, você já sabe que esse cara ele é um autor do estilo barroco. O outro autor é um cara chamado Padre Antônio Vieira. Então, olha só, PE de Padre, Padre Antônio Vieira. São dois desses autores do barroco, tá? E cada um com o seu estilo literário. Vamos falar sobre um de cada vez, tá? Para não ficar uma coisa muito confusa assim, tá? Vamos falar primeiramente aí sobre, deixa eu só apagar aqui rapidinho, falar primeiramente aí sobre o Gregório de Matos, como ele é o principal, então é interessante a gente começar por ele. Bem, Gregório de Matos, ele escreveu apenas textos poéticos, tá? Então, Gregório de Matos escreveu apenas poesia. Então vamos colocar aqui, ó, Gregório de Matos. Tá? Escreveu apenas poesia. E é o que, na verdade, uma das características que diferem, né, Gregório de Matos de Padre Antônio Vieira, porque Padre Antônio Vieira não escreveu poesias, mas como eram as poesias, né? Então vamos lá, vamos definir aqui algumas coisas, tá? Gregório de Matos, autor barroco, escreveu apenas poesias. Essas poesias, elas tinham temas, tá? Não vou colocar todos os temas para não ficar muito extenso. Vou colocar os principais temas, tá? As poesias de Gregório de Matos tinham alguns temas. Os temas das suas poesias eram a lírica amorosa, tá? Na lírica amorosa, Gregório de Matos, ele apresentava a imagem da mulher, tá? E a mulher, ela era tida às vezes como uma pessoa que representava o pecado para o homem, porque fazia com que o homem pecasse, né? E às vezes também representava, tá, o anjo, uma imagem celestial sendo demonstrada aí, tá, da mulher por Gregório de Matos. Então, Gregório de Matos, como a gente já falou no vídeo 1, como eu já comentei, é interessante assistir ao vídeo 1, tá? O estilo barroco ele tem essa característica aí de oposição, de conflito entre divino e profano, ok? Então, a lírica amorosa, ele analisa a mulher dessa maneira. Tudo bem. Existe uma outra lírica de Gregório de Matos dentro da sua produção poemática, que é a lírica satírica. Lírica satírica. E é por isso que Gregório de Matos, justamente por causa da lírica satírica, que Gregório de Matos ficou conhecido como o Boca do Inferno, tá? Então, vou fazer aqui o desenho de Gregório de Matos, ele foi conhecido como o Boca do Inferno. Por quê? Porque ele criticava todas as pessoas, ele criticava os portugueses, ele criticava, né, a Igreja Católica e tudo mais, né? Ele criticava principalmente a Igreja Católica. Na verdade, Gregório de Matos criticava tudo que era relacionado à cultura portuguesa. Então ele foi conhecido aí como o Boca do Inferno, tá? Então quer dizer Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno porque ele escrevia poesias críticas. Então vou colocar aqui, nessa poesia satírica, nessa poesia crítica, Gregório de Matos era conhecido como Boca do Inferno. Ok? Então ele criticava a Igreja Católica, criticava a cultura portuguesa, ele criticava inclusive os próprios baianos, tá? Vale lembrar que o barroco literário acontece na Bahia, ao contrário do barroco no campo das artes plásticas, que é em Minas Gerais com Aleijadinho, tá? Então a lírica amorosa, a lírica satírica, a lírica lírica religiosa. E o que acontece? Gregório de Matos, no início da sua vida, ele falava mal da Igreja Católica, né? Só que quando ele fica velho, ele começa a falar bem, tá? Então ele pede perdão a Deus, ó Senhor, perdoe os meus pecados, tu és tão grande que pode perdoar uma ovelha que se desgarrou e tudo mais, tá? Então a lírica religiosa, Gregório de Matos, ele se apresenta, na verdade, como uma espécie
de personificação para esse conflito, porque no início da vida ele falava mal, escrevia líricas satíricas e no final da sua vida ele começou a escrever a lírica religiosa, tá? E a última lírica aí que eu vou comentar sobre Gregório de Matos é a lírica filosófica, tá? Lírica filosófica, que na verdade vai adiantar, como é que ficou estranho aqui? Filosófica, na verdade vai adiantar um conceito horaciano, né? Conceito horaciano do carpe diem, tá? Então olha só, como assim? O que vai adiantar isso? Porque na verdade o carpe diem ele é tratado no próximo estilo literário, que é o estilo Árcade, tá? Mas Gregório de Matos ele já pega esse conceito do filósofo Horácio e trabalha nisso daqui. O que é carpe diem? Carpe diem significa aproveite o seu dia como se ele fosse o último, né? Então aproveite a vida. Aproveite a vida. Por que ele chega a essa conclusão? Né? Por que Gregório de Matos começa a falar sobre a lírica filosófica? Porque a gente vai lembrar, né, a gente falou lá no vídeo 1 que antigamente, na Idade Média, como é que era? Você tinha o teocentrismo, tá? E o teocentrismo pregava que o cara ele não morria, né? Ele participava de uma guerra, tá? Então isso daqui é a vida do cara, tá? Então quer dizer, ele participando de uma guerra, o que vai acontecer? Ele participou da guerra e depois ele vai passar a eternidade. Isso aqui, ó, é a eternidade, não tem fim, é a eternidade com Deus. É porque o vídeo acaba aqui, ó, mas eu continuo escrevendo. Tá, então ele vai passar a eternidade com Deus. Então, lá na Idade Média pensava dessa maneira. No Renascimento, começou-se a questionar isso daí. Bem, então se essa coisa de Deus ela pode existir ou não existir, então o que acontece depois da morte? A gente não sabe. Então chegou-se à conclusão de que o momento que você vive, o período que você tem para viver é muito curto, é muito pequeno. E por isso Horácio ele desenvolveu o conceito do aproveite a vida, que é o Carpe Diem. E Gregório de Matos ele utilizou isso daí na lírica filosófica dele, ok? Tudo bem. Então, olha só para a gente fechar agora sobre o Padre Antônio Vieira, nós vamos falar rapidinho, até mesmo porque ele não tem muita coisa para ser dita assim, tá? Deixa eu só apagar aqui rapidinho, tá? Tudo bem. O Padre Antônio Vieira, esse cara que está ali em cima, né? Esse aqui, de vermelho, tá? Essa pintura vermelha. Engraçado que ele é padre e ele ficou com essa coisa sinistra aí de vermelho, tá? Bem, o Padre Antônio Vieira, a intenção dele era o quê? Ele não escrevia poesia, tá? Padre Antônio Vieira escrevia textos prosaicos. O que é texto prosaico? São textos em prosa, tá? Então, Padre Antônio Vieira, ele escrevia textos prosaicos, textos em prosa, tá? Ok. Essa prosa que ele utilizava, esse texto prosaico de Padre Antônio Vieira, ele tinha uma característica, que eram textos argumentativos. Tá? Eram textos argumentativos. Por quê? Porque Antônio Vieira ele queria, na verdade, catequizar, ele queria aprender, ele queria ensinar a palavra de Deus, tá, para todos os baianos. Ele queria mostrar a verdade para os baianos e ele escrevia textos que eram declamados em praça pública para que os baianos pudessem aceitar Jesus. Então era uma espécie de texto de catequese que Antônio Vieira fazia naquela época, tá? Então quer dizer, ele escreveu sermões, né? Então se você ouvir falar em algum texto, né, sermão da sexagenária, sermão do monte, sermão de Santo Antônio, então todos esses textos, né, que recebem o título de sermão, tá, eles foram escritos, eles foram desenvolvidos, eles foram produzidos por Padre Antônio Vieira lá no período barroco, literatura colonial, primeiro estilo literário. O que a gente precisa ainda, só para fechar agora, é definir um conceito bastante interessante, que é o seguinte: o Antônio Vieira, na sua produção de texto, tá, ele tinha uma característica, ele tinha uma concepção, e a sua concepção era conceptista, olha só, conceptista. Gregório de Matos, por outro lado, tinha uma outra definição de produção, que era cultista. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Padre Antônio Vieira ele prezava mais pelo conceito de suas produções, tá? E Gregório de Matos prezava mais pela estrutura dos seus textos literários, das suas poesias, ok? Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá? Esse é o vídeo 2, tem o vídeo 3 ainda na sequência, que a gente vai falar sobre esse conceito cultista de Gregório de Matos e as figuras de linguagem que ele utilizava, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Se puder, curta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!